Vocês se abram de coração para a gente olhar o que é essencial. Então a gente vai falar de traumas da infância, que é algo que essa semana emergiu muito para mim, tanto nos atendimentos quanto no movimento aqui das redes sociais. E aí eu decidi trazer esse tema porque eu vi que trouxe muito impacto, muita opinião, e a gente precisa falar sobre isso, olhar para isso e tirar a nossa criança desse lugar de esquecimento, daquele lugar que a gente fala, olha, tá tudo bem, não aconteceu nada, pra mim tá tudo bem. Eu olho lá pra trás e ok, já superei. Mas esse é o olhar do seu adulto, o seu adulto consciente, o seu adulto com essa maturidade que tem agora. Mas a estrutura da nossa criança, ela é independente do nosso adulto e ela é totalmente diferente do nosso adulto. Então, o nosso adulto é uma parte, a criança é outra parte nossa. O nosso adulto é o quê? É o racional, a consciência, o consciente, esse discernir com mais facilidade. Já a criança não, ela é dotada de sentimentos à flor da pele, ela é o nosso inconsciente, ela é muito sensível e ela não sabe separar o que é dela e o que é do outro, igual a gente aqui, o nosso adulto sabe muitas vezes separar, às vezes não, né? A gente ainda tem dificuldades, mas na maioria das vezes a gente sabe. Só que a nossa criança não sabe. Então, em primeiro momento, a gente tem que entender que são estruturas distintas. As duas se complementam, coexistem e devem estar sempre coexistindo, sempre conectadas, ok? Mas são estruturas diferentes. Então, a minha criança é a minha criança, o meu adulto é o adulto. Só que se a gente está nesse movimento de, eu olho lá para trás e, poxa, já tá tudo bem. E muitas vezes essa pequenina aqui, ela tá magoada, ferida, triste, se sentindo esquecida, não amada, não vista, não reconhecida, não só pelos pais, pelos irmãos e pelos familiares, mas não reconhecida e acolhida, não amada pela gente mesmo. Pela gente mesmo, tá? Então muitas vezes a gente reprime o que aconteceu na infância e fala que tá tudo ok, que tá tudo bem. Eu por muito tempo eu fiz isso, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma história de alienação parental e eu sempre falava, tá tudo ok, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Até meus 20 e poucos anos as coisas desandarem de uma forma intensa, louca, e eu falei, caramba, né? Eu achei que tava tudo bem, mas aí eu fui ver lá minha criança na ferida da rejeição e o buraco era mais embaixo. Então que a gente possa acolher, reconhecer a dor, o sofrimento e tudo que a minha criança percebeu. Então talvez eu perceba de uma forma agora, como adulta e com a consciência de hoje. Mas lá atrás, no passado, com a consciência da minha criança, ela percebeu de outro jeito. Então aquilo que talvez para mim não tenha importância, não seja um trauma, no olhar da minha criança pode sim ser um trauma, uma dor profunda. E quando a gente fala de traumas, geralmente a gente pensa assim, trauma é uma coisa extremamente séria, grave. Alguém foi lá, espancou, abusou, abandonou. Nem sempre. Existem traumas que são mais sutis, mas também não deixam de trazer tamanha dor para nossa criança. Então, exemplo, o pai esqueceu a criança na escola, a mãe falava que a criança era uma chata, que só servia para deixar ela aborrecida, sem paciência, que a criança era boba, era burra, era tapada. Então, movimentos assim também ferem muito a nossa criança. Outro exemplo, ela queria falar para os pais o que estava sentindo e os pais falaram, bobeira, isso é coisa de criança, não quero ouvir, engole o choro, sai daqui. Então muitos de nós passamos por traumas mais sérios, graves, como um abuso, mesmo alienação parental, e outros traumas mais sutis, mas ambos marcam a alma da nossa criança.
Então, o que vocês vivenciaram na infância? Eu quero que vocês vão digitando aqui para mim, o que vocês passaram, o que vocês sentem que ainda não digeriram, não foi elaborado aí na alma, que essa criança ainda precisa ressignificar. O que ela precisa ressignificar e o que o meu adulto precisa lidar. Porque a nossa criança, ela não dá conta sozinha, né? Uma criança, ela é o quê? Dependente do cuidado, da direção, sempre de um adulto. E esse adulto não pode ser mais os nossos pais, tem que sermos nós mesmos. Então, eu preciso chegar até lá, orientar, acolher a minha criança. Será que a gente está fazendo essa conexão ou está desconectado, um para cada lado? Eu tô aqui, ó, eu quero olhar só para frente, quero olhar para o futuro, para o presente. E a minha criança tá agarrada na dor dela, olhando para onde? Para o passado. Olha o movimento de exclusão. O meu adulto não quer olhar para ela, tá de costas para ela. E ela tá aqui, esquecidinha. Enquanto ela fica esquecida, a gente vai perdendo a vontade de viver. Sabe aquela vontade de viver, aquele tesão pela vida, aquela conexão com a vida? A gente perde. Sabe aquela alegria, aquela coisa espontânea? A gente perde. Energia para fazer as coisas, a gente perde. Por quê? Estou desconectado da minha criança, da minha menininha, do meu menininho. Então a gente precisa trazer esse acolhimento do nosso adulto para cá. Ver o que ela precisa nos falar, ressignificar junto dela. E ela não tem que lidar com isso. A nossa criança tem que entregar para o nosso adulto lidar. Porque somente o adulto dá conta de lidar com coisas difíceis, a nossa criança ela não dá, tá? Então ela tá ali te esperando, te aguardando para você ajudar ela a achar um caminho e tomar para você, né? Você mostrar para ela que você está ali e você só acolhe ela. Quem lida com a questão é o nosso adulto. A gente não pode entregar isso para a criança. Ela vai saber lidar, aconteceu lá no passado, ela tá bem. Ela está lidando bem, porque já foi há tanto tempo, e se eu tô bem aqui agora, então ela tá bem. Será que realmente a gente tá bem? E aí vamos lá, como é que tá a sua vida afetiva? Como é que tá a sua área profissional? Como é que tá a sua dinâmica com o dinheiro? Como é que tá o seu amor próprio, a sua saúde? Será que tá tudo 100%? Será? Eu não acredito, porque todos de nós sempre vamos ter alguma área ali sinalizando que a gente precisa olhar para alguma questão ainda que não foi curada na alma, tá? Então, o reflexo dessa criança adoecida, ainda esquecida por nós, é as áreas da vida do adulto. Quais essas áreas da vida de vocês não estão fluindo? Eu quero que vocês digitem aqui também. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que foram escrevendo sobre o que vivenciaram com suas crianças, tá? Então, vamos lá. Tem um comentário aqui, ó. Não me senti amada pelos meus pais, não me senti amada na infância e não me sinto amada até hoje. E é isso que acontece, a sua criança tá aqui, ó, olhando para trás, ela tá olhando para esse passado onde ela não foi amada. E aí o seu adulto precisa ir lá, acolher ela e ajudar ela nesse processo, porque muitas vezes a gente não pode esperar dos pais. Aqueles pais dão o que tem para dar, dão o que receberam. Se não receberam, a gente não tem como tirar leite de pedra. Muitas vezes os pais, eles não estão disponíveis para os filhos. Eles estavam disponíveis no momento talvez de dar a vida e talvez em algumas fases da criança, mas em outras não estavam disponíveis. Às vezes trabalhava fora, adoeceu, algum problema, briga do casal, etc. Alguém foi embora.
Então, eu tenho que estar disponível para minha criança, o meu adulto tem. Então, a gente tem que parar de esperar dos pais. Entender que eu posso dar para mim mesma, eu posso fazer por mim mesmo, tá? Mas é um processo, tem toda uma elaboração, né? Tem que ter, sim, olhar para os pais. Não é falar assim, eu vou dar conta de mim mesmo e dane-se os pais. Não é assim. Eu dou conta da minha criança, mas antes disso eu vou ter que olhar para os meus pais, entender as dinâmicas adoecidas ali, soltar o julgamento, dar um lugar no coração, dar um lugar à vida que veio através deles. E aí sim, quando eu fizer isso, eu tenho força para ajudar a minha criança a dar conta disso tudo. Eu vou ter para dar para minha criança também. Se o meu adulto não fizer esse processo antes, eu não tenho também nada a oferecer para minha criança, porque eu tô oca, eu tô vazia, eu não fui lá, não me alimentei da fonte, tá? Mas é de uma forma madura, é de uma forma diferente, não da forma com as expectativas infantis, porque a criança ela vai querer o amor, o carinho do papai, da mamãe, da forma com que ela sonha e espera. Já o nosso adulto vai entender que talvez não dá para tirar leite de pedra. E essa é a forma dos meus pais amarem. Então eu recebo o que tem ali e aquilo que eu receber já é o suficiente para eu ter força para cuidar e dar para minha criança. Chega um momento que a gente precisa liberar os pais dessa função e a gente materna, a gente paterna, a gente parienta a nossa criança, tá? Então vamos lá, deixa eu ver mais alguns comentários aqui, ó. Sentir que só me amavam se eu cumprisse as expectativas deles. Isso é uma visão da sua criança. Isso é uma visão da sua criança. Muitas vezes o que ela enxerga não é daquela forma. Às vezes pode até ser. Enfim, mas a gente tem que fazer um processo aí para entender. Será que a sua criança ela não distorceu isso? Um pouco, pelo menos? Será que ela não generalizou? Ok? Tá? Então, muitas vezes o que a gente interpreta na infância não é o que é. É o que eu falei, a estrutura da criança ela é muito sensível. Então, eu gosto de falar muito essa metáfora. Às vezes a gente vê uma formiga virar um elefante. Porque é assim que a criança vê tudo, é muito grande, tudo é muito intenso. Então, às vezes a gente tem que soltar algumas coisas que a gente preconcebeu. É esse ponto. Tira esse ponto. Uma vez que você colocou o ponto, você fechou um diagnóstico e acabou. Não. Tira esse ponto. E talvez a minha criança enxergou assim. Talvez. E aí você já abre uma lacuna para uma outra possibilidade. Agora, quando você fala, eu não me senti amada e eles só me amavam se eu cumprisse algo, ponto. Você já fez disso uma verdade, uma crença muito forte e validada dentro de você. Então, talvez a minha criança se sentiu assim. E aí você abre uma lacuna, uma coluna de uma outra opção. Consegue entender que tem uma sutil diferença? Tá? E aqui eu não tô trazendo só constelação não, tá? Eu tô trazendo programação neurolinguística, outras técnicas que a gente já vai entendendo como que é o nosso posicionamento. Pela fala, né, pelas dinâmicas que vocês vão escrevendo, como que é o meu posicionamento interno também, ok? Então, deixa eu ler aqui, tem mais comentários, ó. Eu me senti abandonada pela mãe e rejeitada pelo pai. Sim. E às vezes a gente tem alienação parental dos dois lados, né? E às vezes tem dos dois lados, ou a criança tem só de um lado, mas ela tá tão identificada com a ferida que ela projeta isso pro outro lado também.
Então, às vezes, a mãe poderia estar ali. Talvez tinha que trabalhar muito, trabalhar fora, porque foi mãe solteira, mas estava ali. Só que a minha criança, ela foi rejeitada pelo pai. Aquilo foi tão profundo, impactou tanto, que ela acreditou que ela não era merecedora de amor de nenhum dos pais. Então, quando ela via a mãe ali, talvez um pouco, vamos dizer, ausente, porque ela precisava trabalhar, fazer alguma coisa fora, ou a mãe estava doente, ela se sentiu abandonada pela mãe também. Ela generalizou aquela dor, mesma coisa que eu estava falando no comentário acima. Então, será que o que aconteceu realmente é da forma com que a nossa criança nos traz até hoje essa narrativa que a gente compra, que a gente corrobora toda vez que a gente fala do nosso passado, da nossa infância? Talvez muito, mas talvez nem tudo. A gente soltar, começar a soltar e falar, será que foi 100% assim? E tenta conectar lá atrás com os momentos de amor com a mãe, da presença da mãe, de alegria, de diversão, de brincadeiras dessa criança com a mãe. Às vezes a criança tá tão na dor, que a gente pega um óculos, enfia o óculos na cara e as lentes desse óculos é dor, é amargura, é rejeição. Então tudo que a gente vê na vida vai ser com aquelas lentes do óculos, da amargura, da rejeição, do julgamento. Às vezes quem tá ali na minha frente nem está fazendo aquilo, mas perante aquele trauma, ferida, eu adquiri aquele óculos com aquelas lentes mega embaçadas e eu vou sair projetando, generalizando, distorcendo em tudo. Consegue entender? Então, não é que eu estou invalidando o que a sua criança viveu. Não, tá? Eu tô sentindo aqui no campo, toda vez que eu abro uma live, eu sempre tô conectada, tá? Então, o que eu sinto aqui é muita coisa real, muita coisa aconteceu, mas muitas coisas também são fontes de generalização, distorção. Por quê? A dor era profunda, tá? E ela se identificou também profundamente com aquilo. E é interessante a gente falar isso porque às vezes na nossa vida de adulto é uma vida totalmente infeliz, de fracasso, de julgamento, de relações ruins, porque lá atrás eu não curei isso que eu vivi, que a minha criança viveu com os pais. Então, vou até hoje estar trazendo as lentes das dores do passado para minha vida de adulto. Gente, não tem para onde correr. Enquanto a gente não olha para essa pequenina e para a vivência com os pais, que é algo de base, algo primordial, o resto da vida do adulto vai ter um sintoma. Vai ter em alguma área da vida. Não tem como negar, vai ter. Às vezes a gente não identifica, né? A gente não quer enxergar, não quer dar o braço a torcer, porque dar o braço a torcer é falar, eu vou ter que ir lá lidar com aquela dor. E talvez eu não queira lidar com aquilo. Então a gente vai ter que aguentar, ficar com a consequência de não lidar com aquilo. Talvez seja alguma desarmonia, algo que não está fluindo na sua vida. Tá, deixa eu ver mais comentários. Felizmente tive momentos bons com a minha mãe, mas não me lembro porque ela foi embora e eu era bebê. E meu pai trabalhava e só chegava à noite para dormir. Sim. E como é duro, né, para um bebê quando a mãe vai embora. Porque até os 5 anos, 7, 5, a gente fica totalmente na esfera da mãe. Tanto a menina quanto o menino. A gente precisa dessa nutrição no seio materno. Não só da amamentação, mas de estar ali, recebendo cuidado, amor, carinho da mãe. E pai e mãe são figuras diferentes, funções diferentes. Por mais que o pai tente ocupar o papel da mãe e compensar, ele não consegue porque não é a função dele.
por mais que a mãe tente compensar e ocupar o lugar do pai, ela não consegue, porque é a função dele, é o lugar dele, esse lugar é intransferível. As funções também. E muitos de nós, né, que talvez sejam mães solteiras ou separaram, muitas de nós, igual minha mãe, que também, né, foi abandonada, ficou sozinha grávida, viram as tais pães, né? As mães que tentam ser pais, suprir o papel do pai. Isso é uma coisa que talvez elas gostariam que funcionasse, mas no fundo da alma, não, porque o vazio continua ali, a falta continua ali, por mais que ela se desdobre em mil para fazer de tudo, para cumprir o papel dos dois. A minha alma é 50% pai, 50% mãe, e ela anseia a busca por ser inteira, por ter os dois ali no coração. Então, uma honra, uma reverência às mães que ocuparam esses dois papéis, igual a minha mãe, ou ao pai, né, que precisou ocupar o papel de pai, o papel de mãe. Mas não é possível. Talvez de forma física, mas na forma mais profunda da alma, no sentido de preenchimento, e não dá, não acontece, tá bom? Ó, hoje eu consigo elaborar, mas às vezes a criança grita, e a danada grita, viu? A gente acha que não grita e grita. Ah, Evelyn, mas até com você, até comigo, né? Já me trabalho há muito tempo, sou terapeuta e não tiro o meu da reta. Até hoje a minha criança vem dar uma chacoalhada e tá tudo bem, porque ela tá a serviço da nossa cura também. Eu não falei que ela é o nosso inconsciente, as camadas mais submersas da nossa psique. Então essa criança, quando algo precisa ser visto, quem traz também é ela representa esse inconsciente. Então ela dá essa chacoalhada, esse grito, a baguncinha na nossa vida de adulto, para que esse adulto aqui olhe e fala, caramba, mas que bagunça é essa, menina? E vai lá com amor, carinho, entender essa bagunça. Ao invés de olhar, ai, sua desgramada, você tá ferrando com a minha vida. Não é esse o movimento que precisa acontecer é esse. A integração. Muitos de nós estamos fragmentados na estrutura adulta e criança. E aí é interessante que, eu vou até trazer um exemplo, né? Há pouco tempo atrás a minha criança veio e passei uma situação e aí a minha sensação, meu sentimento era quase de uma bipolaridade, porque num dia eu tava uma pessoa pensando de um jeito, agindo de um jeito, com sentimento de um jeito. Depois que eu entendi o processo que era criança, no outro dia eu estava com outro comportamento, outro sentimento, outra postura. Minha sensação, sabe quando você parece que toma um porre e outro dia você acorda de ressaca, você olha pra trás, mas fui eu, aquela era eu mesma? Aí você fica assim, tipo, era duas, a eu de hoje não é a de ontem. Por quê? Essa estrutura da criança, quando ela tá muito forte, ela vem, ela faz essa bagunça e o que ela faz? É como se fosse quase uma possessão. Ela toma conta da nossa estrutura aqui e é ela que manda. E o nosso adulto fica lá excluído. E depois, quando ele volta, muitas vezes ele exclui ela. E aí só fica o adulto lá na frente. O que não deixa também de ser uma possessão, porque só o adulto dominou ali. Então, qual é a sacada? É a integração, a conexão. Que na minha alma eu possa conversar com a minha criança, interagir. Para quando ela der esses gritos, eu já entender, opa, é ela, eu vou lá ver. Né? Igual a minha deu um grito, eu falei, caramba, o que aconteceu? E aí eu fui ver a questão. E eu consegui fazer esse movimento. Então é algo que vai acontecer com qualquer um, constantemente, mas é você parar, se permitir olhar para ela. Porque senão você vai viver uma vida sem fluxo, sem fluidez e num estado muitas vezes ou totalmente racional, tá? E esse racional, ele não vai te permitir conectar com você mesma, ficar na presença, também vai te adoecer. E eu tô totalmente no racional porque eu não quero olhar para dentro, não quero conectar com a criança.
ou vou estar num estado totalmente à flor da pele, muito emocional, um estado emocional infantil. Eu posso estar nessa carcaça, corpo de adulto, mas a senhorita, a menininha aqui, vai comandar as minhas emoções, atitudes, de uma forma com que não vai ser saudável, tá? Então vamos lá, meu povo, sem delongas, bora trabalhar um cadinho. A gente vai fazer um exercício aqui com as nossas cartas, tá? Não é uma constelação, a constelação é muito mais profunda, né? E a forma de lidar com as cartas é diferente. Então eu vou fazer aqui um exercício sistêmico com as cartas metafóricas para a gente entender como que está a nossa conexão com a criança, como que a gente pode lidar, o que está acontecendo entre essas duas estruturas, tá bom? Então vamos lá. Quem ainda não conhece as cartas vai conhecer hoje, tá? No mês de agosto a gente vai ter uma formação para quem é constelador e para quem está fazendo já a sua formação, quiser se especializar e trabalhar com as nossas cartas, só me procurar. Então vamos lá, relaxem, respirem, se permitam. Vamos entender como que está a conexão com a nossa criança, tá? Se ela está conectada, se ela está desconectada. Então vamos lá. Vamos tirar uma carta aqui e eu vou tirar uma outra. Pra gente enxergar realmente como está essa criança. Então, vamos entender, será que a gente está conectado? Será que a gente está conseguindo fazer essa ponte? Será que a gente está acolhendo essa criança? Sim ou não? E como que tá essa criança, tá bom? Então vamos lá, deixa eu deixar as palavras aqui perto também. A primeira imagem que vem é essa. E aí eu vou perguntar, o que essa imagem traz para vocês? Não tem certo ou errado, tá? Cada um vai trazendo o que sente. O que traz para vocês quando vocês olham a dinâmica aqui desses bonequinhos? Você sente que você está conectado com a sua criança? Sim ou não? O que está acontecendo aqui? Quero que vocês digitem aí para mim, tá bom? Vão digitando. Divisão. Bem dentro da minha fala anterior, divisão. Isso, mais o que, gente? Além da divisão. Para mim, Evelyn, vem uma sensação de dar costas, das costas para o passado. De, não quero olhar. Não quero olhar. Dou as costas, tô negando, tô renegando o passado. Passado fica no passado. Mas esse passado, se ele não tiver curado, ele não fica no passado, ele fica assombrando o presente. Mas o que traz para vocês essa imagem? Ó, vejo dois adultos andando em direções opostas. E é interessante, né? Porque realmente, ó, aparentemente são dois adultos. E aí eu vou te perguntar. Não vejo crianças, vejo adultos. Quem que andou em direção opostas? Seus pais? Será que os nossos pais não estavam também em direção opostas? Me vem fortemente os pais aqui também. Além da gente dar as costas para a criança, divisão. Que divisão é essa que aconteceu entre os nossos pais? Faz sentido para vocês? Eu não sinto a gente conectada com a criança, porque talvez a dor dela seja sobre o casamento dos pais. E aí é difícil olhar lá para trás, olhar para minha criança e olhar esse movimento dos meus pais. Fez sentido. Vamos lá, vamos tirar uma palavra. Olha a palavra. Destruir.
que essa palavra traz para vocês? O que traz para vocês junto da imagem? Para mim vem uma relação destruída, um casamento destruído. A figura de família, a expectativa e o sonho de família daquela criança destruída. O que traz para vocês? Faz sentido? Ó, teve gente que já falou de sim, total sentido. O que vocês ainda trazem do casamento dos pais de vocês que a sua criança vivenciou? Aonde foi que vocês tomaram lados, tomaram partidos de um ou de outro? E muitas vezes, quando os pais separam, a criança ela se sente culpada. Muitas vezes ela se sente culpada porque na estrutura dela, extremamente ingênua, ela toma para ela tudo que acontece dentro do âmbito familiar. Então, se os meus pais foram embora, se alguém foi embora, se alguém separou, se alguém me rejeitou, a culpa é minha. No fundo, a nossa criança às vezes se culpa. Vou dar o meu exemplo. Já fiz alguns processos terapêuticos onde a minha criança, ela se sentia culpada pelo meu pai ir embora. Por quê? Quando a minha mãe engravidou, ele rejeitou ela e foi embora, mas antes aparentemente estava tudo bem. Só foi a minha chegada para o quê? Para o meu papai ir embora. Então o que a minha criança fez? Ela se culpou por destruir. Isso, digitem. Quanto mais a gente fica quietinha, mais dificuldade de interagir com o conteúdo. Como é a sua visão para a família, né? Será que aquela estrutura familiar que a sua criança esperou, uma estrutura coesa, saudável, unida, ela existiu para ela? Às vezes os pais estavam até juntos, mas muitas vezes a relação não estava saudável, o casamento era um casamento de fachada, a mãe não se separava porque não tinha independência financeira, às vezes o pai também não se separava porque não tinha coragem, não queria abandonar o filho, a família. Então será que essa relação dos nossos pais não influenciou na nossa criança, nos nossos traumas, nas nossas maiores dores? Isso, vão digitando, tá? Quanto mais vocês interagem, mais coisas a gente consegue extrair aqui desse exercício. Como está a nossa criança? Eu tirei uma imagem para ela. E a imagem que veio é essa. O que essa imagem traz para vocês? Ó, alguém escreveu lá, meu pai até tentou permanecer no casamento, mas não foi saudável. E nem com a nova família. Isso. O que está acontecendo com essa criança aqui? Ó, gritando. Pra mim vem raiva. Vem uma raiva. O que vem pra vocês? Além do grito, de dor. Mas o que traz essa imagem da criança? Ó, dividi o baralho no meio, vou puxar aqui uma carta, tá? Não escolhi. Ó, muita, isso, muita raiva. Angústia, isso, também tem angústia.
A minha sensação aqui é como se estivesse ela perdendo uma parte, sabe? Como se alguém tivesse lá e arrancado um braço da criança. Uma sensação de algo faltando, de uma dor profunda e de uma raiva. Ó, angústia também. Puxei uma palavra. A palavra que veio para o estado da nossa criança é ressentimento. Já tinham se dado conta que a sua criança carregava tanto ressentimento assim? Você estava falando que estava tudo bem e eu vou te perguntar, tem certeza que está tudo bem? Gente, ninguém cai nessa live, seja ao vivo ou gravada à toa. Alguém escreveu ali, putz. Putz mesmo. Né? Você falou que não estava acontecendo nada? Tá sim. Ah, não, está tudo bem, agora eu vejo. Ressentimento. E às vezes a gente vai jogar esse ressentimento, essa raiva, essa amargura em cima dos outros. Em cima dos nossos filhos, do nosso esposo, do nosso amigo de trabalho. A gente vai projetar nos outros esse ressentimento, essa dor, essa raiva. Ó, hoje mesmo chorei muito com umas lembranças. E esse é o caminho, é dar lugar ao sentimento. Porque aquilo que a gente não sente fica lá guardado e vai fazer uma força para a gente sentir de novo, para a gente ressentir. Então, o ressentimento é tudo aquilo que eu não quis sentir, tudo aquilo que eu reprimi, que eu guardei, e aí vai voltar para eu sentir de novo. E quando você sentir, fizer esse movimento que você falou, eu chorei, lembrei e chorei, chora, lembra, dá lugar. Mas não fica só no papel da vítima, do ressentimento, da raiva. Faz um movimento terapêutico para ir lá acolher a sua criança. Tem que dar lugar ao sentir, mas também tem que ressignificar e trabalhar essa dor. Mas só de você se permitir sentir e reconhecer já é um grande passo. E olha, eu vou trazer de novo. Sobre o casamento dos nossos pais, ou sobre a relação que não aconteceu, que às vezes só se conheceram, namoraram, ou foi só um dia lá, né? Um date, se encontrou e gerou filho, ok. Né? Então, a expectativa da família que foi destruída gerou ressentimento, a dor profunda da nossa criança. Só acolha. E parem de falar que tá tudo bem. Se um dia alguém perguntar pra você, tá tudo bem com sua criança? Diga assim, talvez esteja. Talvez não 100%. Porque aí você já abriu uma brecha para falar, ela tem uma ferida. E tá tudo bem. Agora quando você fala assim, não, está tudo 100% bem, cara, essa criança fica louca, ela fica assim, cara, essa mulher maluca, ela tá me excluindo, ela falou que eu tô 100% bem. Agora quando eu falo, talvez, não 100%, já tô dando uma brecha para ela, um lugar para ela, para alguma dor que ela provavelmente tem. Olha como o jeito da gente falar muda, né? E não é só sobre falar, a minha forma de verbalizar é sobre o meu posicionamento interno, ok? Vamos lá, vamos tirar mais uma cartinha aqui. Qual um caminho de solução que eu posso fazer para auxiliar nisso, tá? Adoro. Vamos lá, interessante.
imagem traz para vocês? Um caminho de solução. Digitem aí para mim, o que traz para vocês? Olha para isso, conecta com as cartas anteriores. O que traz? Isso. Bonito. É bonito, tem vida, né? Tem cor. Mas também tem espinhos. Mas não são os espinhos que tiram a beleza disso tudo. Não são os espinhos que tiram a vida disso tudo. Ó, pra mim vem cura, mas também vejo a dor dos espinhos. Também vejo cura. Vejo esperança, vida e tem os espinhos. É interessante porque acho que anteontem, né? Que eu vou fazendo meu material digital, criando ali, pegando os textos com base em algumas pessoas. E eu li um texto do Osho e eu tô tentando recordar aqui, mas eu vou pegar a essência do texto. Ele falava mais ou menos assim, que às vezes a gente quer uma vida toda bonitinha, né? Uma vida sem dor, uma vida sem turbulência, sem fracassos, mas isso vai acontecer na nossa vida e a gente precisa saber lidar com isso, fazer disso a nossa força também, né? Então, os nossos maiores fracassos, as nossas maiores dores, os nossos espinhos também podem se tornar, olha aqui, a nossa maior força. Que recurso, que movimento eu posso fazer a partir disso? O que eu posso transformar? O que eu posso modificar ali? Será que eu posso acolher minha criança, olhar para esse espinho e falar, ok, essa dor aconteceu, mas hoje eu cresci graças a isso também. Eu me tornei forte. E não dá para tirar esse espinho, apagar o passado, ele pertence. Mas você também não precisa ficar aqui nesses espinhos se defendendo o tempo todo dos outros, da relação e espetando os outros de propósito. Lembra? Olha aqui. Ressentimento. Eu tô ali com aqueles espinhos espetando todo mundo de propósito. Eu tô ali na amargura. Eu sou a própria dor, eu sou a personificação da dor. E aí eu lembrando ainda do texto do Osho que eu estava lendo, ele falava sobre isso, cada um vai ter o seu olhar perante a vida. Agora, se você se identifica como espinho e vive como um espinho a vida toda e olha para a vida só reclamando, só olhando o lado ruim, que vida é essa que você vai ter? Olha quanta coisa boa, bonita, cor, vida tem aqui. Será que a gente não pode olhar também para as coisas boas que a nossa criança tem, que ela viveu? Ó, vou puxar uma palavra. Alegria. A solução, caminho de solução. Acolha tudo, mas lembre também da alegria que essa criança tem. Com certeza essa criança tem dentro dela memórias, lembranças e uma fagulha de alegria. Essa fagulha ela só precisa ser reacendida, lembrada, reafirmada, ancorada. Ao invés da gente ancorar, reafirmar a todo momento e ficar batendo ali aonde? Nos espinhos. A vida é dor, 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 a minha infância é dor. Eu olho tudo através do filtro da dor. Que a gente possa virar a chave. Soltar o que é do casamento dos nossos pais. Soltar. Solta. É dele.
deu certo na relação deles, o que não deu certo talvez entre a sua criança e eles, porque enquanto você não olhar para isso, não trabalhar isso, você vai viver no espinho. Sua vida vai poder ser mais alegre, colorida, bonita, mas você vai ser espinhos. E vai ver os outros como espinhos, a vida como um grande espinho. Então é sobre isso, se permitir esse olhar, sabe? E o seu processo terapêutico, a gente fez um exercício aqui. Já fazendo um caminhozinho para nossa criança. Antes, a gente tava falando assim, tá tudo bem. Não. E a gente tava assim, no tá tudo bem, tá tudo zen. E agora a gente tá fazendo um movimento de quê? Eu vejo a sua dor. E eu dou um lugar para isso. E eu me conecto com isso. E a partir desse ponto, eu levo o meu adulto e minha criança para outro lugar. O lugar que vocês começaram esse movimento, essa live não é o mesmo de agora. Agora a gente já está em outro lugar. Só que daqui para frente vocês precisam trilhar o seu caminho terapêutico. Fazer um movimento mais profundo para realmente conversar com essa criança para entender profundamente todo o contexto que foi vivido. Fazer realmente um acolhimento, tá? Então essa criança ela dá trabalhinho, tá? Pra gente curar, cuidar dela. Muitas vezes não é só uma tomada de consciência, é realmente fazer um processo terapêutico, um mergulho na alma que você consiga chegar até ela, tá bom? Então, quem quiser fazer isso através da constelação, eu estou aqui, mas se quiser fazer através de outra técnica, tudo bem, o importante é chegar nela. Hoje o que a gente fez? A gente abriu um caminho para chegar nela, mas talvez você já até tenha chegado. Agora é desenvolver essa conversa, desenvolver essa relação que estava quebrada há muito tempo. Às vezes ela vai demorar um tempinho a voltar a confiar em você. E aí a gente precisa ficar ali do ladinho dela para ela ver que ela pode confiar no meu adulto, que eu tô aqui. E fortalecer essa relação para aí sim conseguir fazer uma integração mais consistente com a minha criança. E aí a minha vida de adulto, ela fica saudável, ok? Como que foi para vocês? Interessante, né? Vem o que tem que vir, né? Essas cartas, elas são muito bonitas. Eu, quando comecei a constelar, já no primeiro ano de constelação, eu conheci essas cartas. E aí eu fui lá, fiz a formação e nunca mais consegui abandonar. Já tô com elas aqui há uns 7, quase 8 anos, né? Trabalhando com elas. Então não são oráculos, a pegada é outra. Realmente ela se comunica com o inconsciente. E é um processo muito profundo, bonito, é gostoso, viu? Tanto de trabalhar com o outro e quanto também ser atendido com essas cartas, tá? Então, quem quiser, quem já for constelador, quem estiver na formação e quiser aprender essa forma de constelar, de conduzir com as cartas, vou fazer de novo a chamada agosto. Estamos aqui e eu aguardo vocês, tá bom? Ó, como sempre, trazendo consciência. E eu que agradeço a vocês, porque todos nós tomamos consciência juntos aqui, né? Nesse movimento. Então, foi um movimento aqui do grupo em que a gente se possibilitou, se permitiu se abrir para chegar no ponto que a gente chegou, viu? Então é isso, meus amores, gratidão. Quem quiser assistir a live, eu vou deixar salvo no Instagram e vou jogar no YouTube também, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima!